Boa noite, pessoal. Aqui é o Anderson Galvão, aqui do meu lado, e logo abaixo, pelo menos na minha tela, está o grande Vinícius Dias. Dias de Dev. Para quem não conhece, o Vinícius é um dos palestrantes da PHP Conference e, entre outros atributos, entre outras habilidades, ele também tem um canal no YouTube que tem esse nome aí, bem bacana, Dias de Dev. Vinícius, a gente quer apresentar você para o nosso público, né? Conta para a gente aí como são os dias de dev. Bom, antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite. O canal, ele começou com a ideia de eu queria gravar só uma playlist, né, uma lista de conteúdos sobre testes automatizados e só parar de gravar. Só que eu acabei pegando gosto, eu nunca tive muito compromisso, nunca quis, o canal não é profissional e nunca quis que ele fosse. E o nome inicialmente era Programando com Vinícius Dias. Então, nos primeiros vídeos, que ainda estão no ar, nunca tirei nenhum vídeo do ar, eu introduzo o canal com esse nome. E aí, de novo, não é um canal profissional, mas durante o tempo de vida do canal eu tive algumas parcerias e uma dessas parcerias pagava edição e tudo mais, então eles sugeriram que a gente colocasse um nome mais interessante. E no brainstorming, pensando em alguma coisa com o meu sobrenome, né, surgiu o Dias de Dev e foi um nome feliz, foi um nome que pegou. Então, deu certo. Deu certo, um baita nome, pô. Bacana. Cara, a gente participou de uma PHP Conference com você. Foi aquela em Porto Alegre, não foi? Fui. Nessa eu fui como congressista. Me diverti bastante. Conheci um pouquinho da cidade. Foram assistir ótimas palestras. Então, foi a primeira PHP Conference que você foi como congressista? Sim, acredito que eu assisti uma outra versão online durante a pandemia, se eu não me engano. Eu posso estar enganado. Eu acho que eu fui como congressista em uma online também. Mas sim, eu acredito que presencialmente essa foi a minha primeira. Cara, a gente queria que você contasse um pouco sobre as informações, falasse um pouco das informações que você vai falar no evento. Né? Você vai ter um curso, claro, né? Você não vai ministrar o curso aqui, mas você tem um curso, você vai participar também de um painel, tem uma palestra também, né, Galvão? Isso. Tem sim. Perfeito. Então vamos começar falando um pouquinho. A sincronicidade do PHP. Até é difícil de falar isso. É difícil falar, eu também me embolo quando eu vou falar. Mas escrever até tá mais fácil já, mas para falar ainda depois de você é difícil. Então, eu vou começar falando da palestra, que como vai ser um assunto até um pouco mais curto, como eu sou especialista em arquitetura de software, né, eu fiz a pós-graduação no assunto, eu percebi durante a pós-graduação que alguns assuntos que às vezes a gente que trabalha já com arquitetura de microserviços toma como muito óbvios, mas a galera que está começando a trabalhar nesse tipo de arquitetura ainda não entende muito bem alguns cenários. Então, nessa palestra, eu vou falar um pouco sobre comunicação entre microserviços, e, inclusive, isso faz um certo gancho com uma parte tanto do workshop quanto do painel que eu vou participar, que é sobre programação assíncrona. Então, obviamente, eu não vou falar tudo aqui, mas só para dar um spoiler e explicar mais ou menos o que é programação assíncrona, é a capacidade que você tem de executar, de iniciar mais de uma tarefa, e depois você lidar com o término dessa tarefa. Ou seja, não necessariamente eu estou fazendo duas contas ao mesmo tempo, fazendo duas coisas lá exatamente ao mesmo tempo, mas eu inicio duas tarefas que podem demorar e depois eu lido com a resposta dessas tarefas, com o término dessas tarefas. E isso pode ajudar muito, tanto na percepção de performance quanto na performance real. Eu vou falar um pouquinho desses dois pontos, né? Da percepção de performance quando eu não agilizo algo, mas parece que o que eu estou executando está ficando mais rápido, e sobre realmente melhorar a performance, que é quando eu inicio várias tarefas, e aí o meu tempo total de execução não é de uma tarefa depois da outra, de todas somadas, mas sim o tempo da tarefa mais demorada. Mas basicamente, né, já dando um pouquinho de spoiler, né, vou falar bastante sobre performance de aplicações, tanto aplicações, vamos dizer, comuns, né, aplicações monolíticas, full stack e tudo mais, quanto APIs dentro de uma arquitetura de microserviços e tudo mais. Então, vou falar bastante sobre performance e como melhorar esse tipo de situação, onde a gente pode se comunicar com vários serviços, fazer várias chamadas por banco e etc. Cara, essa parte de performance, ela é o principal ponto de venda, digamos assim, de uma arquitetura com essa parte realmente assíncrona? Sim, o ponto que eu vou falar sobre, especialmente sobre entrada e saída não bloqueante, vai ser um assunto que eu vou tocar muito, principalmente no workshop. O ponto principal é performance. É o que, por exemplo, permitiu
que vocês, com certeza, viveram muito mais isso do que eu, o que fez com que, quando o Nginx surgisse, ele tivesse tanto apelo sobre o Apache, que já era uma boa solução. Então, é justamente esse tipo de prática, esse tipo de técnica que fez o Nginx ocupar menos recursos, lidar com mais requisições em suas configurações padrão, e é esse tipo de técnica que eu vou falar. Então, o ponto principal é justamente a performance. É lidar, por exemplo, ter o seu servidor lidando com mais requisições ao mesmo tempo do que em uma arquitetura que a gente já está habituada. Ou então, num cenário até mais simples, você conseguir fazer requisições para vários outros serviços gastando menos tempo. Então, basicamente, o ponto principal é performance. E quando eu falei daquela ideia de percepção de performance, às vezes você tem uma tarefa que é demorada e você não vai fazer com que ela execute mais rápido. Só que você não vai ficar esperando ela terminar. Você inicia ela e deixa ela para lá. E aí depois, se for necessário, você lida com essa resposta. Mas então, nesse caso, você nem ganha performance. Mas para o usuário, parece que ele foi respondido mais rápido. Então, com isso, ele tem essa performance percebida mais interessante. Bacana, bacana demais. E isso tem alguma relação com queues e jobs, esse tipo de coisa, ou são duas coisas totalmente independentes? Então, eu vou falar sobre queues e jobs, principalmente na palestra sobre microserviços, comunicação em microserviços, e aí traz justamente essa parte de performance percebida e não performance real. Que eu vou até dar um exemplinho aqui. Imagina que durante uma requisição para a sua API, você precisa enviar um e-mail. E aí o envio de e-mail pode ser uma tarefa que leva ali seu meio segundo, às vezes, se o servidor estiver muito congestionado, 1 segundo. Basicamente, é uma tarefa externa, você não consegue controlar, não sabe quão rápido é. Então o usuário ele pode ter que ficar esperando aquela requisição por 1 segundo e meio, que é muito ruim. Agora, se você deixa para enviar esse e-mail fora desse tempo de requisição, o usuário vai ser respondido de forma muito mais rápida, né? Sua API responde muito mais rápida, e o e-mail ainda não foi enviado, mas para o usuário a resposta foi mais rápida. Então, nesse ponto, a gente utiliza aqui o job, mensageria, e aí é um ponto do que eu vou falar, que é, inclusive, também uma forma de ter programação assíncrona a nível arquitetural. Não a nível de design de código, mas a nível arquitetural, é uma forma de ter. E aí, no workshop, eu vou citar, e até mostrar mais na prática, essa parte que eu vou ter falado em teoria na palestra, mas a gente também vai para um outro ponto de o nome bonito e que vende mais é I/O multiplexing, mas basicamente é você não bloquear o seu processador quando você tem alguma operação de entrada e saída. Então, se eu vou fazer uma requisição, ou até receber uma requisição, eu posso criar um servidor web assim. Se eu vou receber uma requisição, eu não travo o processador e fico esperando, deixo ele ocioso enquanto essa operação de rede está acontecendo. O que eu vou fazer é, não tem nada para o processador fazer agora, eu lido com outra requisição, eu faço outra chamada para o banco de dados, e isso é diferente, eu vou explicar a diferença também no workshop rapidinho, mas isso é diferente de paralelismo, porque nesse cenário a gente até consegue combinar as duas, e eu vou utilizar a ferramenta que combina as duas, mas eu também vou utilizar a ferramenta que usa só uma das técnicas. Então, a ideia do paralelismo é fazer várias coisas literalmente ao mesmo tempo. Hoje em dia é muito... não acredito que exista algum processador comercial, né, de notebook, de computador mesmo, que tenha um núcleo só. Todos são dual-core, quad-core, octa-core, e daí para frente. Eu acho, se eu não me engano, eu nem sei, eu não sou muito bom com hardware, mas eu acho que o meu tem 16 núcleos, por exemplo. É um computador, é um notebook. Então, cada um desses núcleos pode executar ao mesmo tempo um processo. Então, a gente consegue, através de programação, tirar proveito disso. Não é esse o foco da palestra. A gente vai fazer com que, mesmo que a gente só tenha um núcleo para utilizar, a gente consiga trabalhar com várias tarefas ao mesmo tempo. Que aí eu vou explicar que não é realmente ao mesmo tempo. A gente inicia uma tarefa e vai processando outra coisa. Mas então a ideia vai ser tanto utilizar queues e jobs em uma parte, principalmente na palestra, e o I/O multiplexing, com o event loop, o padrão reactor e tudo mais. Bacana, cara. Bacana demais. Tem que ter uns nomezinhos bonitos para chamar a atenção. Oi? Tem que ter uns nomezinhos bonitos para chamar a atenção. Sempre tem. Faz parte. E, cara, você trampa hoje como dev? Aonde você trampa? Faz quanto tempo que você está trampando como dev? Conta um pouco para nós aí da sua então, trajetória profissional, né? O meu primeiro emprego formal como desenvolvedor foi em 2015, então vou completar aí minha primeira década em breve. Mas eu fazia freelance antes, né? Acho que muitas das pessoas que começaram na área começaram fazendo freelance, faz uma coisinha, um sisteminha.
para amigos, para clientes de um outro serviço. Eu trabalhava no salão de beleza, então eu vendia alguns sisteminhas para os clientes do salão de beleza. Então, desde meados de 2015. Atualmente, eu continuo trabalhando com isso. Eu trabalho desde 2019 ou 2018 para empresas de fora do Brasil. Então, hoje eu trabalho para uma empresa estadunidense. Já trabalhei para empresas do Canadá, de outros países, mas hoje é uma empresa estadunidense. Na assinatura do e-mail é Senior Software Engineer, né? Engenheiro de software sênior. Eu não fiz engenharia, eu sou formado em tecnologia da informação e tenho pós em arquitetura de software, mas na assinatura do e-mail está engenheiro. Então, os cargos eu sempre digo que quando alguém me pergunta o que eu faço, eu sou programador. Porque a minha função é escrever código, tomo decisões referentes a código e tecnologia. Mas sim, eu nunca trabalhei somente, porque talvez, além do YouTube, talvez algumas pessoas também me conheçam como sendo instrutor na Alura, mas sempre em paralelo a ser instrutor, de forma concomitante, eu sempre fui programador, eu nunca fui só instrutor. Não que seja um problema ser só instrutor, né? Não acredito que seja um problema, mas eu sempre fui desenvolvedor, sempre fui mão na massa. E pretendo ser, até me aposentar. Bacana, cara. 10 anos, então, para você contabilizar aí na sua trajetória. Cara, o que você espera que aconteça nos próximos 10 anos aí? Você consegue dar um panorama para a gente? Putz, pergunta difícil essa, pergunta difícil, cara. O que eu imagino que vai acontecer é cada vez mais a gente, pelo menos como eu trabalho... Eu queria aproveitar e colocar o tema aí, inteligência artificial, dentro disso. Perfeito, vamos puxar para esse ponto então. Eu, por exemplo, eu trabalho dentro de uma empresa que tem múltiplos clientes e fornece diversos serviços. Não é uma fábrica de software. Eu trabalho em uma empresa que tem produtos, né, tem um SaaS. E aí, o que acontece? Eu acredito que cada vez mais o meu perfil de desenvolvedor vai se integrar com diversas ferramentas, como você citou, de inteligência artificial. Então, para te dar um exemplo, na empresa onde a gente trabalha, a gente se integra com algumas ferramentas de inteligência artificial, seja para processamento natural de linguagem, seja para transformação de imagem para texto e vice-versa, ou seja, até para algumas tarefas um pouco mais simples, como análise de sentimento, verificação de reviews, esse tipo de coisa. Então, a gente já utiliza muito isso, já utilizava muito antes desse grande boom aí de GPTs e tudo mais, de LLMs, mas a gente tem utilizado outras ferramentas também, porque esses LLMs, principalmente os mais famosos, como o Gemini e o ChatGPT, eles trouxeram à tona esse assunto de forma mais comercial, vamos dizer assim. Então, eu acredito que cada vez mais programadores desse ramo, como é o meu caso, de SaaS, se integrando com ferramentas desse tipo para agregar funcionalidade aos produtos. Às vezes de forma desnecessária e às vezes de forma inteligente. Eu já vejo muito, até, por exemplo, eu uso uma ferramentinha muito simples para fazer correção de texto. Como eu trabalho em uma empresa estadunidense e eu sou alfabetizado em português, eu comento muitos erros gramaticais em inglês. Então tem uma extensãozinha do navegador que vai lá e te dá sugestões de melhoria. Cara, tipo assim, ela funcionava perfeitamente antes desse boom de AI. E agora fica toda hora dizendo, aproveite a AI da nossa ferramenta e tudo mais. Tipo assim, é o tipo de ferramenta onde eu, Vinícius, pessoalmente não vejo necessidade. Talvez tenha algum uso para alguém, eu não vejo necessidade. Então eu vou ver muita coisa tendo esse tipo de integração desnecessária, mas tem integrações inteligentes também. Então a integração que a empresa está fazendo é bem interessante. É um software de marketing e ele tem muitos produtos. O produto no qual eu trabalho é o produto social. Então, você gerencia uma rede uma quantidade grande de redes sociais de diversas contas ali. Então, imagina que você é o Domino's. E aí, para cada franquia, para cada loja do Domino's, você tem um conjunto de redes sociais, né, em páginas diferentes. E aí você gerencia tudo por essa plataforma. E te dá várias ferramentas. E um dos usos da inteligência artificial que a gente tem utilizado é fazer um planejamento mensal para o que você vai postar. E aí, baseado nesse planejamento, ele utiliza coisas que você já postou antes para entender o tom da sua empresa e tudo mais, para entender o que ele vai gerar no futuro. E aí, baseado nas imagens que você já tem na sua biblioteca de imagens, que a nossa ferramenta tem uma opção de você ter biblioteca de imagens. Ele pega os assuntos que você já tem imagem ali para sugerir posts. Então, ele integra vários dados e utiliza algumas dessas ferramentas de inteligência artificial para te sugerir um planejamento mensal de publicação. Então foi um uso interessante, pelo menos na minha opinião, e os clientes da empresa estão achando interessante também, de uso de inteligência artificial. Então acho que nos próximos 10 anos, a gente vai ver muita ferramenta sendo integrada de forma interessante e outras de forma completamente inútil.
só para dizer, olha só, minha ferramenta tem inteligência artificial, nosso produto usa inteligência artificial. Porque, querendo ou não, vende. Vende, então vão colocar. E se isso é bom ou ruim, aí não cabe a mim fazer o juízo de valor, mas eu acredito que isso seja futuro. E quanto a ferramentas que inevitavelmente surge essa discussão, vão roubar o emprego do programador, eu não vejo isso acontecendo, eu vejo muito mais esse cenário da gente se integrando com esse tipo de ferramenta do que ferramentas substituindo a gente. No máximo, uma ferramenta que vai ajudar a gente a ser um nosso par. Fazer um pair programming com alguma ferramentinha que sugere, você escreve alguma coisa, tipo o Copilot, só que mais inteligente no futuro, fazendo sugestões com contexto mais otimizado. Eu imagino que esse seja o máximo que vai afetar realmente dia a dia. Fora isso, é a gente se integrar com ferramentas, igual a gente sempre se integrou com meios de pagamento, serviços de notificação e etc., a gente vai passar a se integrar também com serviços de inteligência artificial. Claro, para o meu perfil de dev. Aí surge também um outro perfil de dev que vai criar essas ferramentas, né? Não é o meu perfil, eu sou uma porta nesse assunto. Eu tenho até vídeos no canal, tenho artigos no meu blog ensinando a você executar modelos, inclusive com PHP, você consegue utilizar inteligência artificial com PHP, e não só chamando uma API do OpenAI, você consegue executar realmente modelos pré-treinados na sua máquina. Agora, como desenvolver esse modelo e treinar, aí já foge da minha alçada, e não me vejo aprendendo isso tão cedo também. Então, cara, eu sempre penso assim, cara, o que a gente está vendo agora é a bolha. Tá? Então, sempre tem essa curva, né? Tá? Então, o que a gente está vendo agora é essa bolha que todo mundo acha que vai aplicar isso para tudo na vida, o resto da vida. Vai ser a última coisa que a gente vai precisar criar, nunca mais vai se criar nada de novo, e todas as ferramentas e tecnologias, elas são assim, né? Tá? Ela surge, nossa, vai mudar tudo, vai se usar só isso e tudo. Aí esse pico passa, né? A bolha infelizmente estoura, né? Tá? Mas o que fica é a parte boa e o uso realmente inteligente e para coisas que realmente servem, né? Que realmente melhora, que realmente tem impacto positivo, né? Exato. É o tipo de coisa que, tipo assim, eu já acho que trouxe mudanças na forma de pensar. E, de novo, essa parte de... Eu lembro que no meu primeiro emprego, lá em meados de 2016, o meu gerente, ele é mestre em informática, e o mestrado dele envolveu análise de sentimento. Que na época era... como ele fez esse mestrado, fui até pesquisar como que eu faria isso com PHP. Tinha um componente de como fazer e era muito mal feito. Quer dizer, deixa eu reformular, não era mal feito, mas as ferramentas que se tinha acesso eram muito mais precárias, então não funcionava tão bem. Hoje em dia, com esse boom de modelos de inteligência artificial e LLMs e tudo mais, é muito fácil você ter um modelo pré-treinado e com o PHP você executar, e hoje em dia você tem FFI, então você consegue com o PHP executar códigos compilados em C. Então você consegue ter lá em PHP executando um modelinho e fazer análise de sentimento muito mais otimizado do que era antes, com código muito mais simples do que era antes. Então esse tipo de coisa já melhorou. Mas, de novo, vai ter coisa que, embora seja mais fácil fazer, você não precisava estar fazendo. Igual, esses dias eu estava vendo não lembro se foi um artigo ou se foi enfim, mas era ensinando a fazer aquele FAQ, Frequently Asked Questions, né? Perguntas frequentes. Fazer um FAQ onde você já tem as perguntas possíveis e as respostas, só que utilizando inteligência artificial para, baseada na pergunta, mostrar a resposta que você já tem. Então, tipo assim, é literalmente fazer só um dicionário. Você já tem as duas informações. Então, o que, sei lá, com JavaScript é um drop-down, você selecionou a pergunta, exibe a resposta. Estavam utilizando inteligência artificial para fazer o casamento da pergunta com a resposta. Então, tipo assim, existem esses exageros que, exatamente como você falou, vão acontecer nesse tempo de bolha, porque eles querem botar a inteligência artificial em tudo. E depois, no futuro, eu acredito que esse tipo de coisa, depois que alguém ou levar um esporro do chefe, ou então foi demitido porque levou 3 semanas para implementar um FAQ, aí isso vai ajustando as coisas e vão passar a utilizar só porque realmente faz sentido. Então, eu acredito que esse seja o futuro. E voltando a sardinha para o tópico do workshop, a programação assíncrona é muito benéfica quando você precisa, por exemplo, fazer várias chamadas para um modelo externo de
chamar a OpenAI várias vezes. Você precisa mandar 3 prompts diferentes, ou mandar, às vezes, existem técnicas de você mandar o mesmo prompt e depois comparar as respostas. Então, para esses cenários, as técnicas de programação assíncrona vão garantir que você possa utilizar. Porque algumas chamadas, dependendo do número de tokens, dependendo do tamanho da pergunta, vamos dizer assim, pode ser uma chamada muito demorada. Então, se você não utilizar desse tipo de técnica, seu usuário não vai esperar a resposta. Então, voltando para o tópico de assincronicidade, também casa bastante com o uso de inteligência artificial hoje em dia. Perfeito. Então, bom, quer colocar alguma outra consideração? Estamos chegando aí quase no finalzinho. Já estamos quase terminando? Já estamos quase terminando. Bom, então, deixa eu dar a minha mensagem padrão. Falar sobre a PHP Conference Brasil, que é o principal e mais longevo evento de PHP da América Latina. Então, o evento esse ano vai estar realizando a sua 18ª edição. Então, para quem não conhece ainda, ou se já conhece e quiser saber mais sobre a edição desse ano, phpconference.com.br. Lembrando que nós estamos na segunda fase de inscrições. Segunda e penúltima, né, Anderson? São 3 fases, né? Lote 2, exatamente. Então, segunda e penúltima fase. O evento vai acontecer de 3 a 7 de dezembro, online e ao vivo, com palestras, painéis e cursos. E lembrando também que se você pretende fazer a sua inscrição, especialmente para quem vai se inscrever em cursos, não fique esperando, porque é possível que você perca a chance de se inscrever no curso que você deseja, porque os cursos eles têm um limite de participantes, do qual a gente não pode ultrapassar. Então, não perca tempo, phpconference.com.br, conheça tudo que o evento vai trazer de 3 a 7 de dezembro e faça a sua inscrição. E lembrando, pessoal, o Vinícius, ele vai ministrar um treinamento de 6 horas, ele vai participar como palestrante e também vai participar de um painel. O evento tem 3 painéis, a gente se preocupou esse ano em colocar bastante conteúdo, bastante informação e bastante opinião. Então, os painéis servem para isso. Serão mais de 30 palestrantes, desses 30 palestrantes tem gente de fora do Brasil, inclusive. E, mais uma vez, Vinícius, obrigado, porque a gente só consegue fazer esse evento porque temos esse monte de palestrante, pessoas importantes para a gente, para o evento, como você aí. Verdade. Suas considerações finais aí. Bom, eu que agradeço o convite, é uma honra participar de um evento como esse, um evento tão grande, que eu já fui como congressista, então agora chegar como palestrante, como instrutor de um workshop, é uma baita honra. E convidar todo mundo a participar, se inscrever logo, como eles disseram, as vagas são limitadas, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir trocar muito conhecimento, eu não só vou ensinar, mas eu vou aprender muito com todo mundo que vai aparecer lá. Beleza, obrigado, Vinícius. Eu que agradeço. Valeu, Vinícius. Valeu.